Então vamos lá. Olá a todos vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Rafael Paz, para quem não me conhece, para quem me conhece também. Joselita, seja bem-vinda. É de São Paulo. Estou em Ubatuba, tá chovendo muito. Aqui o tempo tá se fechando, tá um frio danado aqui no sul. Eu sou de Xaxim, estou morando em Xaxim, no oeste de Santa Catarina. E eu quero falar com vocês hoje sobre propósito, tá? Esse é o meu objetivo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, conforme eu vou apresentando, falando aqui para vocês, vocês vão colocando aqui no chat, tá? Eu não gosto de estar colocando minha cara toda aqui na apresentação. Por quê? Porque eu gosto de me proteger, tá? Eu tenho um traço de caráter chamado traço de caráter esquizoide, tá? Depois vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso também. Se vocês me acompanham já sabem do que eu tô falando, mas existem 5 traços de caráter no ser humano, né? E eu tenho um dos meus picos que é o traço de caráter esquizoide, por isso não gosto muito de estar aparecendo, tá? Então por isso que eu coloco aí sempre com apresentações, até porque fica mais fácil de vocês estarem assimilando também as informações. Que legal! A Loma, o som tá ótimo, Rose, seja bem-vindos, tá? E vamos lá ao que interessa, certo? Vamos lá. Galera, olha só. Vamos falar sobre propósito. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: você já parou para se perguntar qual é o seu propósito? Para que você nasceu? Qual é o seu objetivo de vida? O que você veio fazer nessa terra? Né? Alguém já parou para perguntar, ou para pensar, ou para refletir sobre qual é o seu propósito? Tá? Por que eu digo isso? Porque a gente precisa, antes de mais nada, antes de qualquer coisa na nossa vida, saber qual é o nosso propósito. A gente para pensar nisso muito mais para frente, tá? Mas por que é importante ter um propósito de vida, ou o que é um propósito de vida? Vamos começar por aí. O que é um propósito de vida? Então, o propósito de vida é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs. Por causa dele, vai ficar muito mais clara a sua existência, tá? E a diferença que isso vai fazer na sua vida e na vida das outras pessoas. Por isso, é importante você saber qual é o seu propósito de vida. Não adianta você estar na vida, passar pela vida, sem entender qual é o seu propósito. Você não veio para cá só para pesar. Só que tem uma coisa: propósito você descobre e a missão você define. A diferença entre um e outro a gente vai explanar um pouco mais para frente. Mas só para você entender e para que fique claro isso para você, propósito você descobre, descobrindo quem criou, e a missão você define, tá? Então, quando a gente fala sobre propósito, estamos falando sobre algo ou alguém que criou algo e deu um nome para aquilo. A missão a gente vai definir ao longo da nossa trajetória, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai entendendo e compreendendo o nosso caminhar, tá ok? Então, propósito a gente descobre e missão você define, tá? Por que ter um propósito é importante? Por que ter um propósito de vida, tá? Por que você tem que ter um propósito de vida, tá? Porque a falta de propósito na vida, ela pode levar a vários males, entre eles o desânimo, a ansiedade, até mesmo a depressão. Eu fiz algumas perguntas no meu Instagram e também coloquei algumas perguntas nos grupos de WhatsApp relacionado a isso, né? Se você tem ansiedade, se você fica pensando muito nos outros, provavelmente você não está vivendo o seu propósito. Se você acorda de manhã cedo e está muito cansado, você já acorda querendo dormir de novo, está faltando propósito na sua vida. O que eu considero mais grave em pessoas que vivem sem propósito é que elas podem ter grandes conquistas na vida, mas isso não significa nada. Você conhece alguém assim? Pessoas que têm grandes propósitos, que conquistaram coisas na vida, mas mesmo assim são infelizes. Parece que as coisas para eles não andam. Tem uma coisa chamada Ikigai, tá? Que vai ajudar muito como você pode descobrir o seu propósito, descobrir pelo que você foi criado, para que você foi criado. O Ikigai, ele é uma ferramenta chinesa e ele se baseia basicamente em 4 perguntas, em 4 esferas, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre elas aqui com vocês, tá? Que uma esfera é o que você ama, né? A outra esfera é o que você é bom em fazer. A outra esfera é o que você pode ser pago para fazer. E uma outra esfera é o que o mundo precisa. Isso vai estar muito ligado à missão, à paixão, talento, profissões. Tudo isso está ligado diretamente com o Ikigai, tá? E o que essa ferramenta, né, do Ikigai, qual que é a relação dela com
a missão da nossa vida, tá? Ela é de origem japonesa, o Ikigai, ele quer dizer a razão de ser. Também pode ser entendido como objetivos de vida que nos fazem levantar todas as manhãs. Os japoneses, eles entenderam que levamos conosco o nosso próprio Ikigai, aquilo que está dentro de nós. Eles deram esse nome, né, uma nomenclatura ali, que é essencial para que todo ser humano possa descobrir o seu propósito de vida. E descobrindo esse propósito de vida, você vai transformar ele na missão, ou melhor, na bandeira que você vai carregar. Tá? Então, perguntas que você precisa fazer para moldar esse seu Ikigai aí. A pergunta perguntas e reflexões que você vai fazer. Primeiro, você precisa parar para refletir sobre a sua vida. Primeiro, pare e reflita sobre a sua vida. O caminho que você está andando, as respostas que você está dando para o mundo, elas estão coerentes com aquilo que você tem como objetivo, com aquilo que você tem como sonho para a sua vida ou não. Se não tiver, a gente precisa estar remodelando algumas coisas na nossa vida. Então, primeiro, pare e reflita sobre a sua vida, onde ela se encontra, onde ela está. Segundo, não deseje ter o mesmo que os outros. Por que isso? Porque você precisa compreender... Você precisa compreender o seguinte, que você tem uma matéria-prima e que outras pessoas têm outras matérias-primas, certo? Então, quando a gente para olhar e para analisar, quando você percebe que você tem uma matéria-prima, que você carrega algo dentro de você, isso que você está carregando, ele não é igual a outra pessoa. Por exemplo, quando eu fico olhando demais, ou melhor, quando eu estou querendo demais o resultado das outras pessoas, é porque eu não sei o que eu carrego. Vamos supor que eu sou uma pessoa que carrego dentro de mim madeira. Sempre falo sobre isso. Carrego dentro de mim madeira. E uma pessoa que está aqui, a Vanessa colocou ali, ó, boa tarde de Xaxim, onde o vento está de rabiar as galinhas no galinheiro. É isso aí. Por exemplo, pessoas que... a Vanessa, vamos supor que a Vanessa carrega dentro dela vidro, certo? E eu carrego madeira. Se eu olho para a Vanessa e o resultado que a Vanessa está dando é uma prateleira de vidro, por exemplo, ela está dando ali um copo de vidro. A Vanessa, no trabalho que ela faz, ela dá como resultado um copo de vidro. Eu, com madeira, olho para a Vanessa e falo, cara, eu quero dar um resultado igual a ela. Você entende que eu não tenho a mesma matéria-prima que ela? Eu tenho a matéria-prima diferente dela? Por isso que eu não posso ficar olhando para o resultado das outras pessoas, não desejar ter o que os outros têm. Eu preciso desejar e aprender que dentro de mim eu tenho recursos poderosos, eu tenho dores que moldaram o meu traço de caráter ou moldaram a minha vida, que fizeram com que eu tenha recursos poderosos para alcançar os objetivos que o Senhor tem para mim, ou os objetivos que eu mesmo posso traçar no meio da minha caminhada. Então eu tenho dentro de mim matéria-prima para alcançar o objetivo pelo qual eu fui criado. Então por isso você precisa parar de desejar o que os outros estão desejando. Outra coisa é sobre o talento, isso que eu estava falando para você. Qual é a matéria-prima que você tem dentro de você? O que você carrega dentro de você para dar o resultado que você pode dar? Outra coisa, viva intensamente o agora. Nós sabemos que, resumindo, né, nós sabemos que a ansiedade é um pensar muito no futuro, né? Então, você sabia que, se eu não me engano, 95% das suas preocupações vão dar em nada? Então, você tem que compreender que quando você está muito ansioso com o futuro, é porque você não está vivendo o seu presente. Por isso, viva e sinta o agora. E outra coisa, pessoas que vivem demais no passado, elas estão vivendo muito naquilo que já passou. O passado é como uma biblioteca. Passado bom ou passado ruim? É passado. Eu tenho que viver o meu presente agora. Outra coisa que nós precisamos fazer para poder moldar esse nosso Ikigai, como os japoneses falam, é o quê? Livrar-nos das distrações. Eu preciso ter um plano de ação, um passo a passo do que eu vou fazer e começar a me livrar das distrações. Se preciso trabalhar e ter que desligar o celular, eu vou ter que fazer. Por quê? Eu preciso me desligar das distrações. Outra coisa, me movimentar. Não tem como você encontrar seu propósito, viver o seu propósito de vida, se você não sair da inércia. Se você continuar parado, você não vai conseguir alcançar os objetivos da sua vida. E como encontrar o seu propósito? É a primeira coisa que você precisa fazer para
achar esse Ikigai, que é a sua missão de vida, montar essa missão de vida. E fique tranquilo que eu tô aqui para te ajudar hoje em relação a isso, tá? E eu vou pedir para que você fique até o final comigo, você que está assistindo agora ao vivo, que você mande para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas, porque isso vai destravar muita gente, ok? Isso pode ajudar muitas pessoas a sair da sua vida que está vivendo para começar a viver uma vida de propósito, não uma vida sem querer. Quem lembra do Chaves, né? Que o Chaves dizia assim, foi sem querer querendo. Não, nós vamos viver uma vida de propósito, não uma vida sem querer, tá? Então, mande para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas com essas informações. E eu peço que você fique até o final comigo, porque eu tenho um presente para oferecer para você que está aqui comigo até o final, beleza? Então, olha só, vamos lá. Agora eu quero que você reflita profundamente no seguinte, para nós podermos começar a entender e definir qual é a nossa missão de vida, ok? Propósito, entenda uma coisa, a gente tem que saber que propósito só vai dar propósito para algo quem criou aquele algo, ok? Agora, a missão de vida, nós é que vamos definir. E para definir nossa missão de vida, eu preciso saber o que eu faço bem. Ou melhor, o que você faz bem. Reflita sobre isso aí. O que você faz bem, né? O que na sua vida você faz muito bem? Pare, pense e reflita sobre isso. O que você faz de melhor na sua vida? Qual a atividade que você realiza que é capaz de arrancar elogios das pessoas, que as pessoas falam, nossa, como você faz isso muito bem, como você ajuda as pessoas com isso que você pode fazer para melhorar essa habilidade e ajudar mais e mais pessoas ainda. Esse pode ser o caminho para encontrar o seu propósito de vida. Então, começando por aí, você precisa saber o que você faz bem. Começa aí, pensando nisso. Cara, o que eu faço bem? Eu converso bem com as pessoas, eu me dou bem com as pessoas, eu trabalho muito bem no computador, eu abraço as pessoas muito bem, sei lá o que é que você faz muito bem. Então eu quero que você comece a pensar e refletir sobre isso, o que é que você faz muito bem. Isso é para começar a montar e definir qual é a sua missão de vida, beleza? Outra coisa, o que você ama fazer? O que para você é como se fosse comida para você? Aquilo que você faz que você ficaria horas e horas fazendo. O que você ama fazer na vida? Por exemplo, cuidar de crianças. Eu amo cuidar de crianças, né? E se você passar horas e horas fazendo isso, cara, isso é um prazer para você. Você não precisa comer, você faz aí 1000 coisas e aquilo não te trava, né? Tipo assim, pô, não preciso nem parar, eu esqueço de comer porque isso aqui eu amo fazer. Estar com a família, ensinar o que você sabe, orientar outras pessoas, cuidar de um jardim, sei lá o que você gosta de fazer. Pense no que você ama e realmente ama fazer e faria todos os dias para o resto da sua vida. Tá? Não importa se com isso você vai impactar 1, 2 ou milhares de pessoas. Apenas ouça a sua voz interior, a sua inclinação interior e identifique o que você mais ama fazer na sua vida, ok? Quem está assistindo aqui, coloca para mim aí se está fazendo sentido para você, se você está entendendo o que eu estou dizendo aí, se está muito rápido, está muito devagar. Interage comigo aqui rapidinho aí 1 minuto. Tá? Coloca aí do lado, só me dê 1 minutinho que eu vou pegar uma água, tá, galera? Que eu tô com a boca seca aqui, vou pegar uma aguinha e já volto aqui. Ó, Joselita colocou aqui, ó, eu cozinho muito bem, muito bom, Joselita, é isso aí, muito bom, isso se você ama fazer é o início e o começar da caminhada do seu encontrar o seu propósito, encontrar a sua missão de vida, muito bom. Vamos lá, então, falamos sobre o que você faz bem, o que você ama fazer e agora o que o mundo precisa, ok? O que o mundo à sua volta também está precisando. Olha só, se você tem uma grande habilidade e ainda não sabe o que ama fazer, talvez a saída seja olhar para o seu exterior, para fora de você, para as pessoas ao seu redor, para o mundo que está ao seu redor e o que eles precisam. Precisam de alimento? Precisam de afeto? Precisam de instrução? Precisam de atenção? Precisam de cuidado? O que esse mundo aí fora está precisando? O mundo ao seu redor está precisando, tá? Pense em como você pode orientá-las e ajudá-las com pequenas ações. Começando doando o seu tempo, por menor que ele seja. Se você conseguir manter uma periodicidade, você vai ver como isso vai fazer muito bem para você e também você vai fazer
pelos outros, tanto para você quanto para os outros, ok? Então, o que o mundo está precisando? Então, nós começamos por aí, entendendo o que você faz bem, o que você ama fazer. Talvez você diz, cara, eu não tenho nada assim que eu amo fazer. Ok, mas eu tenho alguma coisa que eu faço bem, mas eu não sei ainda, tipo assim, o que eu amo. Porém, eu sei que o mundo precisa de alimento. Então, eu sei, olha aqui, que interessante. A Joselita, ela sabe cozinhar, mas ela... vamos supor que o mundo está precisando de comida. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer alimento, isso vai trazer prazer para ela, que ela está cozinhando, e também vai fazer com que ela comece a movimentar a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Estou entendendo bem, ok? Pintar quadros, habilidades com as minhas mãos. Muito, muito bom, Rose, muito bom. A Loma também, muito bom, parabéns. Isso aí, tá? Olha só. Então, o que o mundo está precisando? O mundo à sua volta está precisando do quê? Beleza? Isso é uma coisa que a gente precisa olhar também. E, por último, nós precisamos olhar, e não menos importante, né? Tá tudo bem que é o último, mas não é o menos importante. Nós precisamos ver o que você pode ser pago, como você pode ser pago, o que pode ser pago a você fazendo o que você faz. Então, o que você pode fazer aliado com o que você ama, o que você sabe fazer de melhor, o que o mundo está precisando e o que você pode ser pago para isso. Se você encontrar a resposta para todas essas perguntas, assim como eu encontrei, você pode viver de propósito, ajudando outras pessoas a desenvolverem o seu máximo potencial. Quando eu falo sobre isso, eu preciso contar para vocês como foi um pouco da minha história. Eu sou professor de educação física de formação e trabalhando com educação física desde sempre, eu sempre achei que eu queria ser um técnico, queria ser um personal trainer, mas uma coisa que me chamava muita atenção era que as pessoas tinham liberdade para sentar comigo, falar sobre a vida delas e eu conseguia orientá-las e dar um destino para elas. E isso eu ficava muito feliz. Quando as pessoas vinham e sentavam ao meu lado e ficavam ouvindo, me contando, eu falando com elas, e elas saíam dali e a vida delas desbloqueava, destravava. E isso depois foi sendo potencializado quando encontrei a Jesus. Então eu tinha um outro caminho, então comecei a me desenvolver mais nessa área e comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. Hoje, então, o que eu faço? Hoje eu trabalho com análises corporais e comportamentais, ajudando pessoas a desbloquear, a destravar na vida delas em várias áreas, apontando um caminho para elas. E isso hoje está me dando recursos financeiros. Eu estou hoje como pastor de uma igreja e nós não temos hoje salário da igreja. Nós temos então uma ajuda de custo aqui, mas nós não temos salário. Então o recurso que vem para mim, eu sou pago naquilo que eu faço, daquilo que eu amo fazer, que é sentar com pessoas, que é dar direcionamento, olhar para elas e dizer, cara, esse é o caminho mais seguro para você andar, vai por esse lado, vai por aquele lado. Então, quando você começa a entender isso, você começa a potencializar. E olha só que interessante, o propósito, ele vai ser clareado na sua mente ao longo do tempo. Eu achava que o meu propósito era dar destino para jovens. Eu achava que, falando com jovens e dando destino, porque o que me incomodava no mundo era ver que tinha muitos jovens com capacidade que estavam aí gastando todo o seu dinheiro, que não tinham nenhum motivo de vida, estavam vivendo de qualquer maneira. Então aquilo me incomodava, eu queria resolver o problema deles. Achava que era ajudando jovens. Quando eu comecei a amadurecer, fui vendo que isso era maior do que só os jovens. Era para adultos, era para família, para familiares. Então foi aí que começou então a roda girar e eu comecei a ajudar muito mais pessoas em relação a isso que eu estou falando para vocês. Então o meu propósito hoje está muito claro na minha vida, que eu ajudo pessoas comuns a, através da análise do traço de caráter, poder destravar na sua vida e também entender outras pessoas através da análise da personalidade. Tanto a pessoa fazendo análise comigo, quanto a pessoa analisando outras pessoas e alinhando as suas conversas e comunicações, tá ok? Então, como você vai encontrar o seu propósito é uma resposta que apenas você pode dar, tá bom? Mas eu posso ajudar você com um curso que eu tenho chamado Orientador de Propósito, ok? Esse curso chamado Orientador de Propósito é um curso que ele tem como auxílio a pessoas que estão necessitadas, tá? De entender qual o objetivo para a sua vida. Tá? Ele é muito claro, muito sucinto. Nesse curso eu falo aí como eu encontrei o meu propósito, como você também pode encontrar o seu propósito, tá? Então é um curso que ele é muito fácil de colocar em prática. São aulas teóricas e práticas
tendo uma duração média, uma média aí de 10 minutos por aula, cada uma das aulas. Então você vai pegar, é muito prático, cada uma das aulas você vai olhar, sentar, assistir e já vai colocar em prática essa aula aí, tá? Nós temos alguns módulos que é quem você pensa que é, porque às vezes as pessoas acham que são uma coisa e elas não são. Por exemplo, tem pessoas que acham que são o dinheiro delas. Quando você pergunta assim, deixa eu ver quem está aqui no chat aqui. Você pergunta assim, Aloma, quem é você? A Aloma pode me responder, eu sou a Aloma. Tá, mas quem é você? Eu sou a empresária. Tá, mas quem é você? Você entende que tem pessoas que elas não sabem responder quem elas são? Porque você me dizer o seu nome não diz quem você é. Ok? Então eu ensino isso ali dentro. Eu ensino sobre as 7 camadas da identidade também. O que são essas 7 camadas da identidade? A gente vai falar sobre chamado, missão e propósito. Existe uma diferença entre o chamado, a missão e o propósito. Vocês já começaram a ver isso aqui. Então, propósito a gente descobre, ok? Não tem como eu definir o meu propósito. O propósito eu descubro. Por que eu digo isso? Por exemplo, a pessoa que criou a cadeira, certo? Ela criou a cadeira com um propósito específico. Só que, se eu pegar aquela cadeira e eu subir nela e fazer dela uma escada, eu posso? Até posso, certo? Só que você entende que ela não foi feita para aquele propósito? O propósito é sentar? Quem definiu esse propósito foi quem criou, ok? Então, o propósito só pode definir o propósito quem criou. Então, só pode definir o seu propósito quem criou você, ok? Quem desenvolveu você. E isso eu ensino lá dentro do curso. E a missão, então, Rafa, a missão você define, ok? A missão ela é definida por você ao longo da sua história. Vou explicar sobre chamado também, ou melhor, vocação para algumas pessoas, né? Que não entendem quando a gente fala sobre chamado, porque chamado é a mesma palavra do que vocação, a vocation, né? É a mesma palavra no grego. Como definir essa missão aí, como definir a sua missão, como criar metas claras. Eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar a criar metas claras para o seu dia a dia, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma meta de criar 6 cursos online. Eu coloquei a meta em janeiro. Eu já estou com 4 cursos rodando já, tá? Por quê? Porque eu coloquei essa meta, defini na minha agenda como eu vou fazer isso, e aí eu vou colocando ela em prática. E tudo isso eu explico para você, até mesmo como colocar essas metas em prática, como ter consciência das prioridades, isso tudo você vai aprender lá dentro. Vai aprender sobre crenças limitantes, qual sua matéria-prima, tá? E muito mais coisas que tem dentro desse curso aí, beleza? Então, olha só. Você vai aprender a identificar o seu propósito e ativar os seus recursos pessoais para que você entenda que até mesmo de férias você vai estar cumprindo o seu propósito. Esse é o objetivo principal desse curso que eu estou mostrando para vocês. Além disso, você vai ganhar um e-book, que ele é um livro, tá? Um e-book explicando sobre os tesouros escondidos que há em você, sobre como funcionam os dons espirituais e como eles podem ser manifestos na sua vida. Tá? Porque existem vários tipos de dons e existem categorias de dons. Existem 3 tipos de dons, que é dom de motivação, um grupo específico de dons de motivação, um grupo específico de dons de manifestação e um grupo específico de dons de serviço. Ok? Então, dentro desse e-book você vai aprender sobre isso e entender um pouquinho mais como eles funcionam. Você vai ganhar isso dentro da mentoria. Além do mais, o risco é todo meu, ok? O risco é totalmente meu. Se você entrar no curso e você fizer as aulas e não gostar das aulas, ok? E não gostar das aulas, você só pede o reembolso, eu te reembolso 100%, tá? Então, durante 7 dias você pode assistir as aulas, ver se faz sentido para você. Se não faz sentido para você, você fala, cara, não vou pagar. E eu devolvo o dinheiro para você e você fica ainda com o conhecimento. Porque isso mudou a minha vida, me ajudou muito e eu quero poder ajudar você também.